Futeboleiros, futeboleiras, tudo bem? Estou chegando hoje aqui no canal do Futuri para falar um pouco mais e fazer a prévia deste grande duelo que nos espera nas semifinais da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Internacional no Estádio Mineirão, partida de ida às 9h30 da noite. Começando pelo time da casa, o Cruzeiro do técnico Mano Menezes, que vive graves problemas, né? Nos últimos 17 jogos, apenas uma vitória. Apesar disso, é preciso analisar que é uma equipe muito talhada aos confrontos de mata-mata. Isso a gente pode ver, inclusive, nos jogos contra o River Plate. Os dois foram boas partidas, né? Principalmente o jogo em casa da equipe do Cruzeiro. Só que aí mora a questão do que deve fazer o Mano Menezes para esse duelo contra o Inter. Será Fred o centroavante? O Fred que conseguiu dar uma profundidade muito importante, segurar a bola no jogo contra o Cruzeiro, mas depois da partida falou que inclusive não se encaixa no atual modelo do técnico Mano Menezes. Pedro Rocha será uma garantia, né, de velocidade, é a tendência, com o Thiago Neves também sendo o cara para entrar dentro da área, aproveitar cruzamentos. E aí fica a dúvida se ele será o camisa 10, no caso, atrás do centroavante, porque o Thiago Neves não é exatamente um 10 criador, mas se ele vai jogar atrás do centroavante, ou então jogará mais solto, sendo o último homem, quase que um falso 9. O Marquinhos Gabriel pelo lado esquerdo, variando, né, com o Pedro Rocha pelo lado direito. A tendência, inclusive, é ele aparecer mais pelo lado direito para criar jogo por dentro. E aí o Pedro Rocha da esquerda para dentro para finalizar. Ainda tendo a possibilidade do Robinho aparecer, porque o Robinho dá muita dinâmica, né? No Campeonato Brasileiro é o jogador que mais criou chances, mais deu key passes, né? Isso números do Instat. Então é um duelo muito curioso para se entender o que o Mano vai fazer, por exemplo, na dupla de volantes. O Henrique é uma certeza. Agora quem jogará ao seu lado? A tendência é do Ariel Cabral, que é um volante um pouco mais de marcação, com o Orejuela jogando pelo lado direito, que dá muita intensidade, força física, está em todos os lugares do campo e acabou sendo deslocado, né, para essa posição. O Egídio indo ao fundo, já que o Pedro Rocha ele abre esse corredor, porque ele corta sempre para dentro. É a expectativa para esse duelo. O Dedé, por exemplo, depois da parada da Copa América, ainda não viveu o seu melhor momento, né? Ele tem sofrido muito nos duelos individuais, nos encaixes, apesar de ser um grande zagueiro. Já do outro lado, para a gente falar um pouco mais da equipe do Inter, o Inter não vai ter D'Alessandro, né, que tem sido a principal peça do técnico Odair Hellmann nos últimos jogos, principalmente quando joga em casa. Então nesse duelo fora de casa, até talvez fosse uma tendência não ter o D'Alessandro. A expectativa é quem jogará no seu lugar. O Odair Hellmann pode colocar o Nonato e dar mais consistência no meio de campo, dando liberdade ao Nico Lopes ao lado do Paulo Guerreiro, ou pode colocar aí atacantes que recompõem mais, né? Caso do Guilherme Parede, caso do William Potker, ou então, se ele for um pouco mais ousado, ele pode colocar o Wellington Silva, o Nico Lopes e o Paulo Guerreiro mais adiantados. Só que aí mora uma outra dúvida. A tendência é do Lindoso atuar, né, nesse tripé de volantes ao lado do Edenilson e do Patrick. Caso ele não jogue, há a possibilidade do Richelli, mas a tendência mesmo é do Rodrigo Lindoso jogar. Na lateral direita, o Bruno, um lateral que é um pouco mais lateral de linha de fundo, diferente do Zeca, né, que gosta mais de participar da construção das jogadas. E aí na esquerda, o Wendel, que também é um lateral um pouco mais construtor, ele vai à linha de fundo, mas não tem mais a mesma intensidade que a gente estava acostumado a ver nele, mas tem feito boas partidas nos últimos jogos, principalmente contra o Nacional do Uruguai no estádio Beira-Rio. A dupla de zaga consolidada como uma das principais do futebol brasileiro atualmente, com Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta em posição, antecipação. A dupla tem passado muita segurança. Há algumas dúvidas para este confronto que terá Paulo Guerreiro como essa peça central na briga com o Dedé, na briga com o Léo, nos confrontos aéreos, nas bolas divididas. Algo que nos espera um confronto, algo me diz que a gente espera um confronto bastante equilibrado no Mineirão na quarta-feira às 9h30 da noite. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês esperam deste jogo entre Internacional e Cruzeiro na Copa do Brasil nas semifinais da competição. E venha fazer parte do Futuri Club depois de se inscrever aqui no canal. apoia.se/Futuri. Por apenas R$12 mensais você tem direito a texto de futebol brasileiro, sul-americano e europeu diariamente e de maneira exclusiva. Vem aqui no link da descrição. Grande abraço a todos.